Bom dia, amada igreja, a graça e a paz do Senhor esteja conosco nesta manhã, mais uma manhã de domingo, louvando e bendizendo o nome daquele que vive e reina para sempre, Jesus, o nosso Senhor. E se você é feliz por estar servindo esse Deus de maravilha, aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. O nosso culto hoje, o tema é fé e a palavra de Deus. Hoje nós vamos fazer uma relação de fé com a palavra. E eu peço a atenção dos irmãos, porque é importante que tenhamos esse conhecimento de fé com a palavra. Nós vamos sair daqui abençoados, com o coração cheio da graça do Senhor, para vivermos uma vida de vitória, em nome de Jesus. 2 de Pedro 1, de 2 a 4. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem ortogado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós nos colocamos, Senhor Deus, diante de ti em reverência para ouvir a tua voz, para que o teu Espírito nos encha da tua graça e do teu poder, Senhor, para andarmos, Senhor, verdadeiramente como filhos da luz. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos. Amém e amém. Jesus fez muitas promessas gloriosas para os que acreditam nele, e nós acreditamos nele. Os cristãos têm a promessa de participarem da bondade moral de Cristo durante essa vida e em sua glória na vida futura. Nós, os cristãos, podemos reivindicar suas preciosas e muito grandes promessas de Deus. A expressão coparticipante da natureza divina não sugere que as pessoas tornam-se deuses. Lembram quando nós fomos ensinados que nós éramos deuses? Nós não temos esse direito. Em vez disso, Pedro está ensinando que se arrepender e crer significa entrar para um relacionamento familiar com Deus, no qual os filhos demonstram as características do Pai Celestial. Mas ninguém aqui é Deus de letra minúscula. Amém? Vejamos esse assunto entre a fé e a palavra de Deus. A fé nos coloca acima das circunstâncias. Pensa aí algo que você está passando. Ela nos capacita a sermos alegres, mesmo quando a vida não faz sentido. Quando fazemos de Cristo a nossa suficiência, então Ele nos enche de alegria até nos piores momentos. A fé é uma proteção que nos mantém fortes, mesmo quando somos assaltados por pensamentos angustiantes sobre o que pode acontecer ou o que
já aconteceu. A fé é um componente vital em nosso relacionamento com Deus e em nossa habilidade para sermos felizes. Quando você ora acreditando que há um Deus que está te ouvindo, né? Você não vai ali se colocar, lançar palavras ao vento. Você se dobra sabendo e crendo e tem fé de que Deus está te ouvindo. Então a fé é um componente vital. Mas o que é realmente a fé? Para começar a responder essa questão, precisamos primeiro entender o significado da palavra segurança e como ela se relaciona com fé. No começo dos anos 90, estudiosos descobriram milhares de cartas, receitas e outros documentos de uma colônia grega de 2000 anos atrás. E a palavra segurança apareceu muitas vezes. Literalmente traduzida, ela significa título de ação. O título de ação é algo que possuímos. Da mesma forma, a fé é algo que possuímos, é nossa. É um título de ação dentro de nós. Mas precisamos fazer mais do que possuir a fé intelectual. Precisamos possuí-la em nossos corações. Sabe, quando você está passando um perigo, que há um perigo iminente, um perigo que te faz temer, você tem uma fé, um título de ação no teu coração para repreender e saber e ter a certeza inabalável que você não será atingido por aquilo, como por exemplo coronavírus. Eu não sei que ninguém aqui tenha tido coronavírus. A fé não é algo para ser fundamentado assim superficialmente, mas é algo que realmente experimentamos de coração, de mente e de alma. Você já teve essa experiência com Deus. Deus não pede que você e eu tenhamos uma fé cega. A fé não é irresponsável, mas uma fé pura, uma fé através da qual confiemos nele totalmente. Através da sua palavra, Deus, de bom grado, nos revela mais sobre quem ele é, quais são os seus planos e o que ele requer de nós. Então, quanto mais você lê a palavra, quanto mais você entra na palavra, você tem fé naquilo que Deus vai fazer por você. Sem a leitura da palavra, sem uma vida de comunhão, de oração, você não consegue. Você não consegue alimentar essa fé. Não consegue. Aí fica bolando planos da carochinha na mente. E não é assim. A fé não é irresponsável e não é cega. Ela vem através do quê? Ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que ler a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Porque o nosso Deus revela-se para nós. Aí você vê um irmãozinho cheio do poder de Deus, cheio de ação do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Mas por quê? Ele lê a palavra. E ele não é enganado por esses homens chamados, né, pastores e pastoras, que só vão atrás de você para tirar o teu sustento, tirar a tua lã. Você conhece quem é teu Deus, porque você lê a palavra. Ele se revela para nós. Ele revela os planos dele para nós.
Ele diz assim, ó, antes que aconteça, eu já te revelei. Por que ele te revelou? Porque você tem vida com ele. Isso é vital na nossa vida, é vital na vida do cristão. Não podemos ser cristão, como dizem aí, meia boca. Um dia eu estou em Cristo, outro dia eu estou no mundo. Um dia eu tenho comportamento cristão, outro dia eu tenho comportamento de filhos de Caim. À medida que vamos até ele para conhecermos, ele se declara. Quanto mais você vai em busca desse Deus, buscando, ele se declara. Sabe como? No meio das circunstâncias que você e eu possamos estar passando? Vai, próximo. Assim, é a única palavra de encorajamento. Se você lê a palavra, no meio do fogo, ele fala, confia em mim. E você só pode confiar nele se você tiver vida com ele. Vida com ele, caminhada com ele, leitura da palavra. Você vê muitos aí na internet dando seus testemunhos de vida com Deus. Mas e aí eu pergunto, e o nosso testemunho? Está na internet? Está sendo divulgado o que Deus fez por nós? Não está. Milhares de vezes na Bíblia, Deus faz esse apelo a confiarmos nele. A nossa tendência é fazermos da confiança uma área obscura. Nós fazemos isso todo o tempo, mas não com Deus. Mas com Deus o assunto é frequentemente assim, preto no branco. Não é. Confiamos nele ou não? Estamos com ele ou estamos contra ele? Por isso Jesus falou, quem não é por mim é o quê? Contra mim. Ou nós confiamos nele quando entra uma doença que diz que está morrendo, quando a falta de dinheiro, quando as finanças vão mal, quando não há provisão na casa, quando há uma situação familiar difícil de se resolver, ou nós confiamos nele, ou não confiamos, ou somos por ele, ou somos contra ele. Nós estamos aprendendo aqui, amados, a ter uma classe de fé mais apurada, mais resistente a esses dias tão maus que nós temos vivido. Dias maus onde caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundamentada sobre a rocha. Veio o coronavírus, veio aumento de gasolina, veio aumento de gás, veio aumento disso, daquilo outro. Te falta alguma coisa? Não, porque caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra a tua casa e a minha casa, mas a nossa casa não caiu. Ninguém morreu. Os armários estão supridos. Bateu com força, com violência, as igrejas foram fechadas, todo mundo dentro de casa, ninguém tinha dinheiro para pagar a conta de luz.
E aqueles que acreditaram que não precisavam pagar, hoje estão passando uma grande prova de ter que pagar parcelado para continuar a ter energia em casa. Mas daqui ninguém aconteceu isso. Bateu com ímpeto, com força. Gente que teve que vender seus carrinhos correndo. Gente que colocou sua casa à venda. Gente que não teve dinheiro do aluguel. Gente que pediu cesta básica. Gente que vivia chorando pelos cantos. Lojas fechando. A grande parte das lojas estão fechadas no comércio. Por quê? Porque caiu a chuva. Vieram as enchentes. Sopraram os ventos. E bateram com ímpeto sobre aquelas casas. E elas desabaram. Mas a nossa não. Então nós temos motivo de muita gratidão. E vida com Deus. Reabrimos, estamos aqui, estamos de pé e dando glórias a Deus por tudo. E se você tem algum motivo de reclamação, eu digo que o seu motivo de gratidão é muito maior do que de reclamação. A fé está relacionada com a palavra de Deus, de duas formas vitais, baseada na palavra de Deus e não em sentimentos. Nós temos que ser maduros nessa questão de sentimentos. De tudo é mimimi, mimimi e choramingância. O crente maduro que vive a palavra se ergue no meio das circunstâncias e fala: ó, tá tudo ao contrário, mas o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. E Ele ouve, e Ele responde. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Nenhum câncer, nenhuma coronavírus, nada dessas enfermidades podem tirar a glória de Deus. Nenhuma inflação absurda, nenhuma, quando você entra no mercado um dia é 16, outro dia é 32, nada disso tira a glória de Deus das nossas vidas. Nada disso. Nós temos que ter vida com Deus fundamentada na rocha, na palavra, e com isso a fé tem nos guiado. Então nós não temos que nos basear por sentimentos. Primeiro, a fé é baseada na palavra de Deus e não em sentimentos. Muitas pessoas, especialmente as mulheres, têm sentimentos fortes. Aí é uma coisa de tristeza, de choro, de angústia, porque não resolveu, porque não aconteceu. Amados, se não aconteceu é porque Deus não liberou. Se não aconteceu é porque Deus me falou, é agora. Não, mas chegará o dia do agora. Mas a palavra de Deus é verdadeira do que qualquer coisa que sintamos. Qualquer. É a palavra de Deus. Ela é verdadeira. Então o que você sente contra você mesmo não é verdadeiro. Verdadeira é a palavra de Deus. A palavra de Deus é mais verdadeira do que qualquer coisa que experimentemos. Qualquer. Uma dor, uma crise, uma decepção, seja o que for, até mesmo de uma alegria, a palavra de Deus é muito maior. Ela é verdadeiramente melhor do que todas as coisas. Deus diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mateus 24, 35.
diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A palavra de Deus, já que não passa nunca, tudo passa, mas a palavra de Deus não passa, porque a palavra de Deus tem poder. Ele diz: haja luz e houve luz, haja água e houve água, haja noite e houve noite. Então a palavra dele esquadrinha corações e mentes, a palavra deles traz a existência, a palavra dele. E a palavra do Senhor, porém, permanece o quê? Eternamente. 1 de Pedro 1:25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então a palavra de Deus permanece para sempre na tua vida. Ela é espada. É a palavra dele permanece. Quando alguém me pergunta qual é o motivo da minha grande confiança em Deus, eu digo: a palavra de Deus permanece eternamente na minha vida. Ele é o Senhor da minha vida. E nós não passamos de ervas. Hoje nós estamos vivos e amanhã voamos. Então vamos semear a palavra de Deus nos nossos corações. Ela é eternamente, para sempre, ela permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada. Então, se é a palavra que nos foi evangelizada, vivamos e preguemos, seja onde for, amados. Você pode imaginar: ah, mas eu vou pregar onde? Ah, mas eu vou pregar onde? Pregar onde? Você prega na tua família, você prega para um parente, quer ouça, quer deixe de ouvir, pregue. Pregue para que sejam salvos, sejam libertos. Mas eles vão se ofender. Olha, Paulo diz: aproveite as oportunidades que te são dadas. Você pode confiar na palavra de Deus sempre, para lhe dizer quem Deus é e o que tem prometido para você. Abre a Bíblia. A Bíblia não saiu de moda não, ela é eterna. A Bíblia é a nossa vida, é a nossa bússola. Ela leva o cristão para um determinado porto, um porto desejado. E como eu vou saber disso? De uma maneira que muitos não gostam, que requer sacrifício, que requer renúncia. A oração. Por meio da oração, o Senhor revela o seu caráter, suas bênçãos e as suas promessas. 2 de Pedro 1, de 2 a 4, que é o nosso texto básico, que fala: graça e paz nos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do que? Do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude. Próximo. Pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis o quê? Co-participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Compreendem esses versículos? Ele nos chamou para ter essa vida, porque tudo já nos foi dado. E como receber? Em oração. É em oração. É em oração. Deus promete ouvir e responder a oração de todo aquele que buscar o perdão. E Ele age em favor de todo cristão que pede com fé. É crendo que Ele já fez, que está prontinho, está prontinho, está
prontinho para liberar para a tua vida. Está prontinho, prontinho. A mesa está posta. É você sentar e comer. Jesus disse aos seus discípulos que o Pai atenderia todos os pedidos feitos no nome de seu Filho. João 14, de 13 a 14. E assim seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E vós, se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Aí você diz, mas ele ainda não fez. Mas ele está dizendo que ele fará. Não vai ser o teu tempo, vai ser o dele. Ele diz que eu o farei. Ele não é mentiroso. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele prometido, certamente cumprirá. E ele diz, eu o farei. A princípio, a resposta de Deus talvez pareça obscura, diferente do esperado, ou ainda que está demorando a vir. Ele pode dizer sim, ele pode dizer espere, ou ele pode dizer não. Algumas vezes pedimos ao Senhor coisas prejudiciais para nós, para nossas vidas. Mas Ele é quem sabe. E a segunda forma vital é enraizada no caráter de Deus. A fé enraizada no caráter de Deus. Em segundo lugar, a fé está enraizada no caráter de Deus, que é revelado pela sua palavra. Deus nos deu a sua palavra para revelar o que deseja para nós. A palavra está lá. Olha a palavra. Olha. Ela está aqui. Aqui ele revela o que ele tem para nós e o que ele quer de nós. Ele enviou seu Filho Jesus. A palavra tornou-se o quê? Carne, para nos mostrar como ele é. A palavra de Deus nos diz repetidamente, através de muitos versos e verdadeiras histórias, que Deus é soberano. Ele controla tudo. Ele controla tudo. Você não controla nada, eu não controlo nada, e ainda que você tire da mão dele, vai dar volta no deserto, vai ter que entregar de novo para ele. Ele está sob controle de todas as coisas incontroláveis em nossas vidas. O que não podemos ver e o que não faz sentido e o que não entendemos. Ele está no controle de tudo isso. Mas Ele está no controle de todas as coisas, inclusive as das incontroláveis. Aquela que perdeu o controle. Eu perdi o controle, mas Deus não. Mas Deus não. Você pode ver em uma situação de um familiar ou a sua situação que perdeu o controle, não tem como. Eu já vi um pastor falar para mim, em secreto, ele disse para mim, não tem mais jeito para mim, eu desci o abismo, não tem mais jeito, perdi tudo, perdi igreja, perdi ovelha, perdi tudo, eu estou num buraco. Eu falei para ele, não está não, se você está no buraco, o Deus dos impossíveis, que está no controle das coisas incontroláveis, está te tirando hoje desse abismo. E esse pastor, que é meu amigo, hoje
está com a igreja dele cheia, abençoado, exercendo o ministério dele, dando glória a Deus, e nem sabe como tudo aquilo aconteceu e como ele pode sair daquele estado deprimente, angustiante, de perdas, e ele está lá, vitoriosamente, pregando o evangelho, porque Deus está no controle, inclusive das coisas incontroláveis. É essa classe de fé que a igreja tem que ter. A nossa fé tem que ser apurada como um ouro no meio das circunstâncias, para você crescer, para você ser maduro, para ter a característica de um cristão maduro. Para que Jesus uma vez falou para os seus discípulos quando viu Natanael: eis ali um verdadeiro israelita. Então ele vai olhar para você e para mim e vai dizer para os anjos dele: eis ali, vocês veem? Eis ali verdadeiros filhos da luz. Tem uma classe de fé apurada, resistente, e manda notícia para o mundo espiritual, porque aquele que tem asa leva notícia da tua confissão de fé. Amém? Glória a Deus. Você tem que acordar, sacode aí, meu irmão. Sacode aí, porque você não nasceu para o mundo. Você nasceu para ter uma vida de vitória, caminhando com Jesus, com uma fé inabalável, dentro da palavra. É assim que você tem que viver. Ah, mas está tudo tão difícil. Ontem eu ouvi isso para a Bessa. Meu Deus do céu. Está tudo tão difícil, eu entro no mercado, que angústia que me dá, tudo caro, tudo caro. Aí eu fiquei olhando, né? Está tudo caro. Mas está faltando alguma coisa. A palavra diz: não vos conformeis com este século. De que forma que eu posso entender isso? Com uma fé inabalável na palavra de Deus, mandando notícia para o mundo espiritual que você é um verdadeiro filho da luz, reconhecido pelo próprio Deus. Eis ali, está vendo? Um verdadeiro israelita. Eis ali, aquela mulher é uma verdadeira filha de Abraão, é uma verdadeira filha da luz. Ela não se dobra, ele não se dobra às más notícias, às circunstâncias contrárias da sua vida, porque cai a chuva, vem uma torrente furiosa, bate com ímpeto contra a tua casa, mas a tua casa permanece o quê? Firme sobre a rocha. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que parar de mimimi, de coitadinhos. Temos que sair desse pedestal de vítima. Nós não somos vítima de nada. Nós fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Que vítima é essa? Que tem do alto da cabeça à planta dos pés o sangue de Jesus, o sangue vitorioso, o sangue puro, o sangue da nova aliança, e tu me diz que você é vítima. Deixa eu lhe falar algo. Quando alguém se levantar contra você e falando mal de você, que você vive em um mundinho, saiba de algo: o mundão que eles vivem não se compara com o nosso mundinho, segundo eles. O nosso mundo não é um mundinho, é um reino inabalável, aonde o nosso Deus reina, está sentado em um trono sublime, de onde ele jorra águas que cura, águas que transformam,
águas que saciam a nossa sede, águas que nos lavam, regeneram, libertam, uma fonte inesgotável que existe e que sai do trono de Deus. Você acredita nisso? Então glorifica o teu Deus, porque o teu mundo é inabalável. E manda notícia para eles lá, que o mundão deles não quer dizer nada, que é desse tamanho, é quase nada, é quase zero, na frente do mundo que você pertence. Deixa eu te dizer mais uma coisa. Se alguém for ter uma audiência com o próprio Satanás, contra a sua vida, te caluniando e te desejando mal, tramando vingança, amados, Jesus disse, Mateus 5, 11 até 12, bem-aventurados sois vós quando vos insultarem, e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Ele diz que você é bem-aventurado. Nós somos bem-aventurados. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus. Aí manda eles falar mais. Eu vou gostar quando falarem mais mal de mim, porque é esplêndida a minha recompensa nos céus, porque assim perseguiram profetas que viveram antes de vós. Os outros profetas também foram perseguidos. Amado, deixe que falem, mas falem. O mundo diz assim, falem mal, mas falem de mim. Porém, quando falarem mal de vocês, assim como falar mal de mim, eu vou falar, fala, porque grande é a minha recompensa nos céus. Alegrai-vos, porque o reino de Deus está bem próximo de nós. Amém? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. O que Deus pede que façamos é para o nosso bem. Isso significa que não há dificuldades, dor ou provação que nos sobrevenham por acaso. Tudo é um teste. Jesus passou por todas as dores, sendo Ele Deus. Não há acidentes, erros, cálculos errados. E o que Ele tem decretado e planejado para o nosso eterno bem e para a sua glória. Tem nada aqui que não esteja dentro do plano de Deus. Sua absoluta soberania significa que podemos confiar nele para a nossa menor dúvida e para o maior medo dos nossos corações. Você tem medo no teu coração? A soberania de Deus entra com provisão. Deus, Ele é sábio. E a palavra sábio na Bíblia é a tradução de um termo hebraico que significa habilidade. Aplicada a Deus, significa que Ele tem a habilidade necessária para nos direcionar em qualquer e toda situação. Ele tem habilidade para te direcionar a qualquer situação. Então, quando você estiver no meio de uma situação difícil, não queira correr ou fugir dela. Encare, seja intrépido, ousado, corajoso. Encare dentro da palavra de Deus e não com carnalidade, né? Feito aqueles bonequinhos lá do WhatsApp, que é uma puxando o cabelo da outra. Não é assim, não. Encare na palavra. É na palavra que há poder. É na palavra que corta juntas e medulas e penetra no mais profundo do coração do homem. E você vai sair vitorioso. Sendo assim, podemos confiar em Deus, sabendo que tudo que nos acontece foi pensado
por uma pessoa infinitamente sábia e será totalmente para o nosso bem e para a sua glória. Deus é amor e a palavra de Deus nos ensina que Ele nos ama com um amor infinito. Jeremias 31:3. Vindo de uma terra distante, o Senhor apareceu a Israel assegurando. Vindo de uma terra distante, com a licença do Espírito Santo, o Senhor veio à comunidade, o caminho, assegurando a igreja, com amor eterno te amei, com amor leal a atrair para mim mesmo. Então você é um particular tesouro de Deus, que Deus amou de tal maneira que te atraiu para Ele. Qual é a dúvida de Deus? Qual é a dúvida da sua palavra? Ele te atraiu, Ele te tem no peito dele, no regaço dele, na palma das mãos dele, sobre o olhar dele, na sombra das asas dele, você está seguro. Esse é o Deus que você diz que é o teu Senhor. Mas para de ter medo diante das circunstâncias, porque o inimigo das nossas almas fica só aguardando a tua confissão. Mas ele não disse que o Senhor dele é Jesus? Como está chorando e duvidando daquele que reina e vive para sempre? Então ele não é o Senhor dele. Ele está querendo brigar com fulaninho, fulano, beltrano, ciclano, arrumando uma confusão, Facebook para lá, recado para lá, recado para cá, recado para lá, recado para cá, e nossa, o status, toma aí, pim, 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 pim. Isso não glorifica a Deus. Coloca uma palavra que liberta, para os seus opressores lerem e verem quem é você, da onde você veio e quem é o seu Senhor, quem é que pleiteia a tua causa. As suas armas carnais vão ser envergonhadas, serão envergonhadas, cairão por terra, porque você não usou a palavra como seu escudo e espada. Já estamos caminhando para o final. Deus promete que irá diante de nós, que estará sempre conosco e que nunca nos deixará ou se esquecerá de nós. Amados, nunca Deus vai esquecer da tua vida. Nem quando você for tentado pelo mal de uma tal maneira que abale as suas estruturas, os seus alicerces, nem ali ele te abandona, nem ali, porque para o cristão, aquele que confessa Jesus, verdadeiramente, até para pecar ele não tem paz, porque Deus não deixa. Então, até para pecar a coisa fica estreita, ele não te deixa. Hebreus 13:5. Seja a vossa vida desprovida de avareza, alegrai-vos com tudo o que possuís, porque ele mesmo declarou: por motivo algum te abandonarei, nunca, jamais te desampararei. Você acredita nisso? Eu acredito nisso. Eu acredito que para onde eu for, Deus estará comigo. No mais profundo do abismo, como aquele pastor estava, Ele estará sempre conosco. Ele estende as suas mãos e nos levanta, e nos põe de pé, e nos dá um novo começo. Ele dá um recomeço na vida daqueles que Ele tem chamado, e que é dele, que tem o selo dele. Ele diz: jamais te abandonarei, jamais
jamais te abandonarei. Nada, nada, nem a morte, nem a vida, nem anjos ou demônios, o presente ou o futuro, nada em toda a criação. Dá uma olhada aí na criação, pensa na tua mente. Nada em toda a criação é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, é nada. A fé em Deus é mais fácil quando temos segurança confiante de que Ele nos ama. E Ele nos ama. Ele nos ama. Andar pela fé é difícil, mas a nossa fé agrada a nosso Deus. E não percorremos o caminho sozinhos, nunca. Às vezes até parece que estamos sozinhos. Mas Hebreus 11:6 diz assim: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram nele. Você não está perdendo tempo de se consagrar nele. Nosso sábio, soberano e amável Senhor caminha com a gente. Não pensa que você está sozinho, não. Ele caminha com a gente. Ele responde ampla, abundante e generosamente. Ele responde ampla, abundante e generosamente. Gálatas 2:20. Olha, nós estamos na terra e Ele nos céus. E Ele responde ampla, abundante e generosamente. Paulo disse: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que eu vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. E ele ainda responde, Jeremias 33:3. Ele te responde essa manhã. Essa manhã ele te responde abundantemente, amavelmente. Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Amém? Amém? Assim disse o Senhor. Aplauda o teu Deus, porque nesta manhã Ele formou homens e mulheres segundo o seu caráter. Amém? Curve a sua cabeça. Senhor, te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela tua palavra que corta, que liberta, que nos traz vida, que nos livra, Senhor, de situações, Senhor, ruins, maus, que nos coloca de pé, que nos guarda, Senhor, que nos dá, Paizinho amado, uma vida de vitória, que nos dá, ó Deus, uma semelhança segundo Cristo, o nosso Senhor. Sairemos hoje daqui com uma certeza, com uma classe de fé, que o Senhor moldou o seu caráter na tua igreja, em nós, e que esta semana será uma semana de bênçãos copiosas na vida do teu povo, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja que tem uma fé alicerçada na palavra de Deus, pela palavra de Deus, diga amém, amém e amém. Glória a Deus. Aplaude o seu Senhor, Ele é digno de louvor. Amém. Glória a Jesus.